e hoje nós estamos recebendo o doutor Roberto Liviano, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor em Direito na USP, idealizador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, para falar do tema combate à corrupção, em virtude do Dia Internacional de Combate à Corrupção, que é esse mês agora, em dezembro. Bem-vindo, doutor Roberto, um prazer recebê-lo aqui conosco. Obrigado, Fernanda. É uma alegria conversar com você. De fato, dia 9 de dezembro é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, por ocasião da assinatura da Convenção da ONU, né, em Mérida, e realmente é oportuno falar a respeito desses temas agora. Exatamente. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é: a OCDE recentemente divulgou o seu quarto relatório referente à implementação de sua Convenção Antissuborno. Quais os pontos mais relevantes? Que balanço se pode fazer desde 1997, o ano da Convenção? Fernanda, a OCDE, na minha visão, hoje é o organismo multilateral mais importante do mundo, né? Em 1997 foi celebrada a sua convenção. O Brasil assinou em 2001, né? E quem se debruça sobre esse assunto entende que esta convenção, 6 anos depois, foi assinada a Convenção da ONU. A Convenção da OCDE, em 97, é considerada o turning point mundial em relação ao combate mundial à corrupção, né? Portanto, esse documento internacional tem grande importância, né? E, recentemente, de fato, a OCDE apresentou seu quarto relatório referente à implementação da sua convenção. Isso depois de autoridades brasileiras terem estado em Paris para uma sabatina. E, neste relatório, apontam-se algumas questões críticas muito graves. Primeiro, que o Brasil, ao longo desses anos todos, não apresenta ainda capacidade institucional de punir a corrupção transnacional, né? Isso é bastante sério, é bastante grave. Em segundo lugar, se percebe que no Brasil existe um viés político na distribuição de justiça, né? Inclusive, a OCDE faz alusão a uma decisão recente do ministro Dias Toffoli, em que há uma linguagem excessivamente política e não jurisdicional técnica, como se espera da Suprema Corte do país. Isso é bastante preocupante. Depois, a OCDE também fala da importância de se rever a legislação em uma série de pontos, especialmente questões como a prescrição. Prescrição é uma regra que é necessário que haja. No mundo todo nós temos regras de prescrição, porque você não pode ter o cidadão à disposição do Estado para ser punido eternamente. Isso é razoável, né? Mas a prescrição, existe a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, né? No Brasil existe uma terceira, que é a prescrição retroativa, né? Então, a OCDE fala sobre a necessidade de rever isto, porque a prescrição no Brasil ela virou uma fonte de impunidade. E isso não é razoável. Inclusive, recentemente, a Lei 14.230, que muda a lei de improbidade, ela estende a prescrição retroativa às hipóteses da improbidade administrativa. Então, a OCDE se preocupa com essa questão. Você tem que rever as regras de prescrição, porque ela não pode ser uma fonte de impunidade. Limites ao poder punitivo do Estado, sim, mas ser um instrumento de impunidade, pura e simplesmente, não é plausível, né? Certo. Bom, a segunda pergunta é: a Lei Anticorrupção e a Lei da Colaboração Premiada completaram 10 anos. Que análise pode ser feita desse ciclo de vigência dessas leis? Estamos no patamar ideal em termos de compliance e gestão de riscos? Essas leis são muito importantes, né? Primeiro, Fernando, eu acho que vale a pena lembrar em que contexto elas nasceram, né? Como é que o Brasil conquistou a Lei 12.846? Como é que o Brasil conquistou a Lei 12.850, né? Essas leis, elas nasceram, elas foram
aprovadas, sancionadas, né, em junho de 2013. Por que que elas nasceram? Por que que elas foram aprovadas? Por que que elas foram sancionadas? O Brasil vivia as jornadas de junho, né, 2013. O Brasil vivia um momento muito conflituoso naquele quadrante da nossa história. A presidente Dilma Rousseff foi bastante pressionada, né? E o Brasil também era pressionado no âmbito internacional, porque muitos países do mundo tinham as suas leis anticorrupção e o Brasil não tinha, né? Inclusive para receber financiamentos internacionais. Então, houve essa pressão e a presidente Dilma, também para dar uma resposta àquelas pressões da sociedade civil, ela mobilizou a sua base parlamentar e essas leis foram apresentadas como respostas àquelas demandas, né? A Lei 12.846, também chamada Lei Anticorrupção, completou 10 anos, e a Lei da Colaboração Premiada também como estas respostas. Podemos dizer que atingimos o patamar ideal? Não podemos dizer, mas foi um passo importante, né? Muitas empresas têm hoje departamentos de compliance, as empresas multinacionais antes disso já tinham, né? Mas ainda tem muita coisa para se trabalhar. Não se pode dizer que o compliance já está incorporado no DNA do negócio DNA dos negócios das empresas. Não, de maneira nenhuma. Ainda há muito a se caminhar. Se você examinar a lei, o compliance deveria ser algo natural para todas as pessoas jurídicas, Fernando. Partidos políticos deveriam ter compliance. Igrejas deveriam ter compliance. Federações de futebol deveriam ter compliance. Não são só as pessoas jurídicas de direito privado. Todas deveriam ter, não é? No entanto, você tem as empresas começando a organizar isso até para prevenir danos reputacionais, né? Nós temos avanços, nós temos o caminhar, é necessário que se tenha consciência que não basta instituir o compliance, é necessário capacitar e recapacitar permanentemente, é necessário treinar, é necessário que isso seja um compromisso permanente do topo da organização e que se invista constantemente para que isso se torne uma realidade, uma mudança cultural. E mudanças culturais, ela acontece ao longo das gerações. Não é um momento, não é um instante, né? Mas sem sombra de dúvida que nós subimos alguns degraus, né? Houve melhoras por conta da Lei 12.846. Em relação à colaboração premiada, não se pode depender única e exclusivamente deste instrumento. Mas não se pode abrir mão dele, Fernanda. É importante termos a colaboração premiada. A Lava Jato obteve muitos resultados através da colaboração premiada, e é sempre bom lembrar que não se pode condenar ninguém única e exclusivamente a partir da palavra de um delator. A própria lei exige a prova de corroboração. O colaborador apresenta um elemento incriminador e a própria lei exige que se conquiste um elemento de corroboração, né? Porque você tem uma instabilidade a partir de um elemento do delator, né? Então, você precisa de mais elementos depois disso. De todo modo, ter a colaboração premiada é importante, é relevante, não se pode prescindir de nada, da prova testemunhal, da confissão, das perícias, dos laudos. Todos os elementos são importantes na investigação criminal, né? Porque o crime está constantemente se fazendo reengenharias, né? E o Estado tem que se valer de todos os elementos. Então, eu penso que o saldo é positivo nesses 10 anos, né? Mas nós precisamos sempre estar nos aprimorando, porque o crime está se aprimorando constantemente também. Certo. Bom, doutor Roberto, e na sua visão, a corrupção pode ser extinta? O que pensa daqueles que se apresentam como super-heróis que vão eliminar a corrupção? Existe bala de prata contra a corrupção? E quais seriam os melhores caminhos? Fernanda, eu trabalho esse assunto na minha tese de doutorado. Eu tive a oportunidade de cursar o doutorado na Faculdade de Direito da USP,
E o tema da minha tese é justamente o controle penal da corrupção, né? Já nesta proposição, quando eu falo em controle, né, eu trabalho justamente isso. A corrupção, ela não pode ser extinta, ela pode e deve ser controlada, né? Quando alguém diz, vamos acabar com a corrupção, eu penso que essa é uma colocação populista, demagógica, né? A corrupção pode e deve ser controlada. A Transparência Internacional, quando apresenta publicamente o seu índice de percepção da corrupção, ela nos mostra que a Dinamarca e a Nova Zelândia são países com índice de percepção da corrupção favorável, né? A posição deles, eles são campeões, quando isso significa o quê? Na Nova Zelândia e na Dinamarca, a situação é a melhor do ponto de vista global, mas isso não significa que lá não exista corrupção. Existe corrupção, mas ela é controlada. No Brasil, ela está fora de controle, né? E nós precisamos retomar o controle. Mas não imaginar que a corrupção será extinta no Brasil, isso é uma utopia, né? Você nunca vai conseguir extinguir a desigualdade no Brasil. Você nunca vai conseguir eliminar a violência, né? Nós nunca vamos erradicar. Infelizmente, você tem corrupção nas mais diversas situações que se possa imaginar, né? Até nos fundos de pensão, né? Em que você tem situações que envolvem o provisionamento de recursos pensando na velhice, do momento do descanso das pessoas, não é? Então, você tem a corrupção presente nas mais diversas situações, Fernando, né? Então, não há como imaginar que você tenha a extinção da corrupção, mas é necessário pensar em controle. E como você adquire o controle? Planejamento, com políticas públicas anticorrupção. E para isso é necessário haver vontade política e não a facilidade, o oportunismo da capa do super-herói. Nós precisamos de uma política pública anticorrupção que o Brasil nunca teve, né? Bala de prata é algo absolutamente demagógico. Não acredito em bala de prata. Nós precisamos de estratégias, nós precisamos de investimento maciço em educação integral. A Coreia do Sul era um país com grandes problemas em matéria de corrupção. Investiu em educação maciça, melhorou. Nós precisamos diminuir as oportunidades para a corrupção, né? Nós precisamos de ajustes legais, né? Ou seja, precisamos de várias medidas para diminuir as oportunidades da corrupção. E não uma única medida milagrosa. Não existem milagres contra a corrupção. Certo. Muito obrigada pela sua presença, por todas as informações trazidas aqui para o nosso Momento Compliance. Aproveito a oportunidade também para convidá-los a assistir os Momentos Compliance anteriores, que tratam também sobre temáticas relativas a riscos e a compliance. Obrigada, doutor Roberto. Quero me despedir, agradecendo essa oportunidade, e convidar a todos a seguirem no Instagram, Não Aceito Corrupção, e Roberto Livianu Oficial. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Até a próxima.